Alguém aqui que sonhe muito? Mas não estou falando do sonho dormindo. Eu estou falando do sonho acordado. Você é um sonhador? Eu sou. E eu acho que todos nós somos sonhadores. Alguns mais, alguns menos. Você, por exemplo, já sonhou com uma viagem inesquecível? Em conhecer o mundo, por exemplo. Em andar de barco lá em Veneza. Você já sonhou com isso? Você já sonhou com uma casa ou um apartamento que você diga, esse sim é onde eu pretendo viver até ficar bem velhinho, a casa dos sonhos. Jovens, por certo, sonham com uma carreira onde se sintam realizados e ganhem bastante dinheiro. Solteiros sonham com o cônjuge perfeito. Enfim, nós sonhamos. E quando a gente usa essa frase, algo dos meus sonhos, nós estamos imaginando algo ideal, algo perfeito, algo bom, algo que nos realize, algo que nos alegre, algo que nos encante, algo que seja o melhor para nós. Algo dos sonhos é algo que, na nossa opinião, é o que existe de melhor. Então, hoje pela manhã, eu quero te perguntar, e a igreja dos seus sonhos? Como ela seria? Se você tivesse autonomia para organizar uma igreja dos seus sonhos, como seria essa igreja? Tem aí uma Bíblia, em qualquer formato, você pode abri-la em 1 Tessalonicenses capítulo 2. E a partir do verso 1, nós vamos então construir alguns referenciais sobre a igreja dos nossos sonhos. Como é a igreja dos nossos sonhos? Antes de ler o texto, quero te situar como o texto acontece, em que dinâmica ele acontece. Não vamos fazer a leitura agora, a gente vai fazer depois. Esse texto é uma carta do apóstolo Paulo a uma igreja que, segundo os estudiosos do Novo Testamento, seria uma igreja modelo. A igreja de Corinto não foi uma igreja modelo, a de Roma não foi uma igreja modelo, mas a de Tessalônica parece ter sido uma igreja modelo. Uma igreja elogiada pelo apóstolo Paulo, uma igreja que recebeu não só elogios, mas se tornou uma referência para outras igrejas. Nós poderíamos aqui imaginar o apóstolo Paulo dizendo alguma coisa do tipo: a igreja de Tessalônica é uma igreja dos sonhos, é uma igreja modelo, é uma boa igreja. Tessalônica, o lugar onde ficava aquela igreja, era uma cidade que de alguma forma se aproxima da nossa cidade. Primeiro, era uma cidade onde passava muita gente vindo de todos os cantos, porque havia ali um porto. E você sabe, cidade portuária é cidade que recebe gente de todo canto. Nós não temos um porto, mas nós temos o nosso aeroporto internacional. E chega gente aqui de todo canto. Se eu perguntar de onde veio cada um de vocês, a gente já vai ter um extrato do que é São Paulo. Gente do Brasil inteiro, gente de outros países. Assim era Tessalônica, um lugar onde passava muita gente.
Tessalônica tinha também a vantagem de ser uma das cidades romanas onde passava a Via Egnátia, que cruzava o império todo. Então você imagine que chega gente pelo porto, chega gente que vem pela estrada, e essas pessoas trazem sua cultura, suas ideias, seus pensamentos. É como São Paulo. Cada um com a sua expectativa, com a sua referência, e ali naquela cidade nasce uma igreja, a igreja de Tessalônica. Segundo a tradição cristã, era uma igreja com grande volume de membros. É difícil a gente dizer quantos, mas se você imaginar que as igrejas do Novo Testamento, em geral, nasceram em lares e eram igrejas domésticas, então qualquer grupo maior de pessoas já é uma grande igreja. Muito bem, Paulo agora vai falar sobre essa igreja e sobre o relacionamento dele com aquela igreja. E ele vai começar dizendo, irmãos, que uma igreja modelo, uma igreja referência, uma igreja dos sonhos, é em primeiro lugar uma igreja bíblica em seu conteúdo. Olha o que diz o texto. Ele começa dizendo: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o quê? O Evangelho de Deus. Paulo está lembrando sobre o nascimento da igreja de Tessalônica. E ele diz que aquela igreja nasceu porque ele, Paulo, quando começou o trabalho ali, ele começou pregando o Evangelho. É interessante a frase que Paulo usa. Porque Evangelho de Cristo é uma frase que aparece várias vezes no Novo Testamento, mas Evangelho de Deus quase não aparece. Aparece nesse texto. Há uma diferença na visão paulina sobre o que seria o Evangelho de Cristo e o Evangelho de Deus. O Evangelho de Cristo estaria associado exclusivamente à mensagem que Cristo deixou. Mas o Evangelho de Deus é uma referência não só à mensagem de Jesus, mas à mensagem total da Bíblia, que inclui o Antigo Testamento, já conhecido pelos irmãos lá de Tessalônica. Paulo diz que aqueles irmãos, eles receberam o Evangelho de Deus, a mensagem toda. E é assim que nasceu aquela igreja. Aquela igreja não nasceu das ideias do apóstolo Paulo. E eu imagino que ele teria muitas ideias. Aquela igreja também não nasceu de uma pesquisa feita entre os seus membros organizadores, perguntando: o que vocês esperam da igreja? Aquela igreja não nasceu também em meio aos modismos de outras igrejas. E abro um parênteses para dizer que aqueles irmãos tiveram uma bênção que nós não temos. Eles não tinham nenhuma outra referência de igreja. Eles é que vão começar a igreja. Hoje nós temos tantas referências e a gente fica perdido. O que é uma igreja? Vejo uma coisa aqui, vejo outro lá, vejo outra acontecendo. A igreja ali em Tessalônica, ela nasce a partir da palavra de Deus. Irmãos, nós corremos um risco enorme. O risco de moldarmos a igreja de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com a nossa vontade.
Se eu perguntasse qual é a igreja dos seus sonhos, como ela seria, nós teríamos ideias incríveis aqui. Nós sonhamos, por exemplo, com o patrimônio da igreja, com as instalações da igreja. Alguém diria que o seu sonho é uma igreja horizontal, outros vertical, outros que um salão de culto seja redondo. Enfim, nós sonhamos sobre o local onde a igreja se reúne. Nós sonhamos até sobre o culto. Alguns, por exemplo, sonham que o culto seja desse jeito, tenha hinos, outro cântico, outro dança. E ontem, o pessoal que esteve aqui foi impactado pelo grupo, acho que é Groove Soul, né? Pessoal super animado. Aí um irmão, a saída aqui do congresso, um irmão de outra igreja, falou: pastor, eu queria que a minha igreja fosse assim. Eu não. Por um motivo. Eu não sei dançar. É verdade, não sei mesmo. Acho que eu tenho que fazer curso. Eu sou duro, assim, eu sou paralisado. Eu vi o pessoal ontem indo para lá, indo para cá. Eu tentei, mas não saía do lugar. Mas alguns sonham. Eu quero um culto mais animado, eu quero um culto desse jeito. Nós sonhamos, irmãos. Nós sonhamos que o pastor seja desse jeito, daquele jeito, que os diáconos sejam assim, que a dinâmica da igreja seja dessa forma. Mas a grande questão é que alguns dos nossos sonhos não são bíblicos. São nossos sonhos. Por vezes nós exigimos da igreja coisas que não estão na Bíblia. Mas nós vimos, nós sentimos, nós achamos. E na filosofia que o brasileiro tem, de técnico de futebol, e que diz como as coisas devem acontecer, nós trazemos isso para a igreja. E às vezes o nosso sonho de igreja não é um sonho bíblico. A Bíblia não fala nada sobre aquilo. Não há referência. Não há qualquer texto que nos ajude a transformar o nosso sonho na realidade da igreja. A igreja de Tessalônica nasceu porque corajosamente o apóstolo Paulo, ele pregou a palavra, o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, é muito mais importante do que as nossas referências, do que os nossos sonhos. Nós olhamos para o Novo Testamento e nós vemos que a palavra de Deus foi usada abundantemente pelos apóstolos, por exemplo. Você encontra os apóstolos entrando na sinagoga e falando do quê? Dos seus sonhos pessoais? Nada disso. Eles usam a palavra, porque a palavra diz mais do que qualquer ideia que nós tenhamos a apresentar. E assim nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver os apóstolos pregando. Pedro, por exemplo, lá em Atos capítulo 2. Pedro não era uma pessoa tão instruída, e ele está diante de uma multidão. O que ele vai falar? Ele fala a palavra, ele prega a palavra. O nosso conteúdo como igreja precisa ser a palavra de Deus. E ensinando a seu filho na fé, Timóteo, você lembra daquele texto que a gente pode até ler junto, que é a segunda frase ali, vamos ler. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra. A igreja dos nossos sonhos precisa ser uma igreja bíblica. Mas vamos ao texto. E agora tem um segundo elemento para construir uma igreja dos sonhos. A igreja dos sonhos é autêntica na sua natureza. Olha agora o que o apóstolo Paulo diz. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas
como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Já parou para se perguntar por que Paulo fala isso? Será que tinha alguém pegando no pé de Paulo? Será que tinha um grupo ali em Tessalônica que não estava muito feliz com a igreja? Será que é isso? Porque Paulo ele usa palavras extremamente duras. E o uso dessas palavras mostra que Paulo está falando agora muito sério com a igreja. Paulo diz que a sua direção, que a sua visão, ela não foi construída em cima de argumentações humanas. Ela foi construída em cima da verdade. A verdade da palavra de Deus. Irmãos, por vezes, nós assistimos coisas, principalmente pela televisão, mas quem às vezes visita uma igreja ou outra, vê coisas, que aparentemente são a verdade. Aparentemente. Aparentemente são coisas de igreja. Aparentemente dá sim a impressão que aquilo é uma igreja de verdade. Mas infelizmente, queridos, nós vivemos rodeados por muita mentira, por muito engano. De vez em quando você assiste um pregador tão convincente, mas mentiroso. Você se lembra de uma campanha? Eu acho que você vai lembrar. Ela passou na televisão. Se você lembrar o nome da igreja, não diga, por favor. A campanha era: tudo que você der a Deus, Ele vai multiplicar por 7. Eu lembro disso. E eu fiquei imaginando de onde esse cidadão retirou essa mensagem. De onde ele tirou? Daqui. Da sua mente. Aquilo não é verdade, não está na palavra de Deus. Deus pode dar 7.000 vezes mais, como Deus pode simplesmente te sustentar como o povo lá no deserto, com o maná de cada dia. Nós não podemos inventar, nós não podemos mentir. O apóstolo Paulo diz que ele não agradou ninguém, ele só agradou a Deus pela palavra. Irmãos, ainda que nós tenhamos paixões pessoais relacionadas a assuntos, relacionadas a ideias, relacionadas à nossa religiosidade, nós nunca podemos substituir a palavra, porque no dia em que nós a substituímos, nós deixamos de ser autênticos, de ser verdadeiros. É por isso que o apóstolo Paulo foi tão duro. Ele preferiu agradar a Deus e não aos homens. E é bom lembrar que quando você agrada a Deus, às vezes você desagrada um monte de gente. Começa na casa da gente mesmo. Quantas vezes você que não tem uma família cristã, ou às vezes até tem uma família cristã, você resolve agradar a Deus em tudo, como nós vimos no congresso essa semana, e os primeiros a quem você desagrada são a sua família. Porque eles não conhecem Deus, eles não conhecem a palavra, e aí você fica dividido: o que eu faço? Eu agrado a Deus ou agrado a minha família? Eu agrado a Deus ou agrado meu namorado? Eu agrado a Deus ou agrado o meu patrão que é desonesto? A quem eu vou agradar?
segundo o texto, você e eu deveríamos agradar a Deus. Porque quando nós agradamos e obedecemos a Deus, nós temos um testemunho autêntico. E a igreja de Jesus, ela precisa agradar a Deus para que seja autêntica na sua mensagem, autêntica na sua vivência. Paulo continua, e agora versos 7, 8 e 11. Uma igreja dos sonhos, uma igreja referência, além de bíblica, autêntica, segundo o apóstolo Paulo, é uma igreja que deve ter uma atitude de graça, uma atitude graciosa. Verso 7 diz: antes fomos brandos entre vocês, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai ama a seus filhos. O apóstolo Paulo era um daqueles homens que em alguns momentos seria muito difícil a convivência, porque em alguns momentos ele era duro demais. Mas em outros momentos o apóstolo Paulo era uma mãe. E é assim que ele faz referência nos versos. Querido, a igreja de Jesus, bíblica, autêntica, séria, dura em relação ao pecado, dura em relação a modismos antibíblicos, dura quando alguma coisa que pensamos ou fazemos vá ofender a Deus. Ela é dura sim, mas ao mesmo tempo ela é dócil, graciosa. Você prestou atenção nos versos? Olha que riqueza. Olha as expressões. Como a ama que cria seus filhos, afeiçoados, comunicar-vos a nossa própria alma, vocês são muito queridos, exortávamos vocês, mas também consolávamos vocês. A igreja dos sonhos precisa ser uma igreja graciosa, amorosa. E você sabe que nós, seres humanos, como confundimos várias vezes as coisas, os relacionamentos, nós achamos que a dureza, a verdade não pode andar junta com o amor e a graça. Mas na verdade ela pode andar junto. Nós podemos ser a igreja mais séria, a igreja mais autêntica e ao mesmo tempo a igreja mais amorosa. Todos nós aqui precisamos de amor, sem exceção. Todos nós aqui precisamos disso que o apóstolo Paulo falou. Precisamos de afeição, precisamos de cuidado, precisamos de carinho. Todos. Todos nós precisamos desse afeto que o apóstolo Paulo faz referência. A igreja de Jesus precisa, por um lado, ser firme, mas ao mesmo tempo ser graciosa. Nós precisamos gerar um ambiente de graça. Graça de Jesus. Nós precisamos gerar um ambiente onde pessoas sejam instruídas, ensinadas, mas ao mesmo tempo sejam acolhidas, sejam amadas, sejam ouvidas. As pessoas, quando são amadas,
elas conseguem absorver melhor o discipulado, o ensino da palavra de Deus. Portanto, essa igreja dos sonhos é uma igreja que acolhe, é uma igreja que ama, é uma igreja que valoriza, é uma igreja onde há graça de Jesus para todas as pessoas. Só que quando nós falamos de graça, de atitude de graça, de uma igreja acolhedora, de uma igreja que ama, o que é a igreja mesmo? Somos nós. Irmãos, nós é que nos acolhemos, nós é que nos amamos, nós é que nos valorizamos. É assim que a igreja age. A igreja não é só o pastor, a igreja não é só a liderança, a igreja não é só a equipe de recepção. A igreja somos nós. A pessoa que acolhe é essa que está sentada aí num banco azul. Dá uma olhada para a cor do banco. É azul? É você então que eu estou falando. É você que acolhe. É você que ama. É você que comunica essa graça do Senhor Jesus. Porque, querido, nós pregamos sobre graça desse lugar aqui. Mas imagine que a palavra, ela encontra um personagem que não tem graça, que não tem afeição. Uma pessoa grosseira, mal educada, talvez mal resolvida na vida. E ela está do lado de uma pessoa que precisa tanto de graça. Essa pessoa ouviu sobre graça, mas do lado dela está alguém que não tem graça. E que quando vai se relacionar com essa pessoa, ele torna a mensagem que acabou de ser ouvida nula. Nós não podemos permitir isso. Nós somos bíblicos, nós somos autênticos, mas nós precisamos transmitir graça. Você, meu irmão, tem um potencial para transmitir graça, amor e afeição como você nem imagina. É você que Deus quer usar para transmitir graça. Aquele que está sentado do seu lado aí, aquele que mora com você em casa, aquele com quem você encontra durante a semana. Nós somos os agentes que transmitem graça. Charles Swindoll, certa vez, citando Carl Sandburg, falava sobre Abraham Lincoln, e ele usou uma frase muito interessante. Diz que Abraham Lincoln era um homem de aço e de veludo. Assim devemos ser nós. Aço, verdade, mas ao mesmo tempo, veludo. Eu peguei essa frase e transformei em algo mais brasileiro. E já disse a vocês, nós precisamos aprender a transformar alfinete em cotonete. Essa é a nossa missão. Em vez de alfinete, cotonete. E cotonete, você sabe, maciozinho. Não compra aquele muito barato, que aí também não resolve. Último elemento dessa igreja dos sonhos. Ela é relevante em sua missão. Versos 13 e 14. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a ele. Presta atenção nessa frase.
haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia estão em Jesus Cristo. Quando uma igreja é bíblica, é autêntica, é graciosa, ela começa a se tornar uma referência para outras igrejas. Ela começa a ser observada. Quando você é bíblico, autêntico na sua fé e ao mesmo tempo gracioso em suas atitudes, pessoas começam a olhar para você e de repente você se torna uma referência para outras pessoas. E quando você é uma referência, você pode aproveitar isso da melhor maneira possível. Você pode cumprir a sua missão como cristão e como igreja de Jesus para atingir essas pessoas que estão te observando. Entre Tessalônica e todos os irmãos da Judéia, criou-se uma conexão. Eles começaram a se observar. E eles perceberam que, olhando uns para os outros, eles podiam crescer juntos. Porque uma igreja cumpriu a sua missão, foi relevante. Outros irmãos foram abençoados. Irmãos, nós temos uma missão. E se nós a cumprirmos com relevância, nós vamos abençoar muitas pessoas. Quando você cumpre a sua missão como um crente em Cristo, você se torna uma bênção para várias pessoas. Você nem sabe, você nem percebe. Mas há pessoas que nunca leram a Bíblia, senão através do seu comportamento. Há pessoas que se aproximarão de Jesus, não porque leram um folheto evangelístico, mas porque viram como você age. Há pessoas que estão se aproximando de Deus, sem ter entrado numa igreja, mas convivendo com crentes. Quando nós cumprimos a nossa missão, pessoas são abençoadas. Quando você cumpre a sua missão, pessoas experimentam um pouquinho do que é uma vida transformada por Jesus. Mas, quando nós não cumprimos a nossa missão, pessoas vão para o inferno, apesar de conviverem do nosso lado. É mais ou menos como aquela história que várias pessoas já contaram de maneiras diferentes, porque viveram isso. Chega um visitante, ele participa de um culto, ele ouve uma mensagem abençoada, ele entrega a vida a Jesus. Aí quando acaba o culto, ele encontra um colega do trabalho que era membro da igreja. E o colega diz: que bênção que você veio aqui, graças a Deus. E ele ouve algo mais ou menos assim: mas por que você nunca me falou antes? Eu não imaginava que você era crente. Como você nunca me falou de Jesus? E eu incremento essa história da seguinte forma: não é apenas o falar, mas é o nosso comportamento. Irmãos, há pessoas que estão convivendo conosco, que não percebem que nós somos cristãos. Sabe por quê? Porque nós não parecemos cristãos. Por exemplo, você já ficou preso no trânsito algumas vezes? Eu fiquei, todos nós. Um cristão no trânsito é uma prova, irmãos. É uma prova. E atrasado é uma prova dobrada. Eu fui pregar na Zona Leste, há alguns anos atrás, e peguei um trânsito na Marginal terrível. Estou ali na pista expressa, parado. E atrás de mim vem um carro, que buzina, dá farol alto, uma mão
aparece assim, fazendo gestos que não faria aqui. E eu estou tentando sair para a direita, não consigo, daqui a pouco eu consigo, e esse cara vai e buzina para o outro e vai embora. Chego lá, assim, em cima da hora, o pastor me chama, só vamos orar aqui com os líderes da igreja, vamos lá, irmão. Que eu olho, está lá o irmão. Ele olha para os lados, tudo mais. Porque quando eu tirei o carro para a direita, vocês não sabem o que ele fez. E não ouviram o que ele falou. Eu nunca poderia supor que ele fosse um cristão. Indo para onde? Para a igreja. Não pode chegar atrasado, é verdade. Vamos dar um crédito para ele. Mas veja, não parece crente, realmente não parece. Como alguns de nós não parecemos crentes quando estamos chateados com alguma coisa. Quando a nossa vontade de alguma maneira não é atendida. E pensando exatamente sobre a igreja dos sonhos, alguns crentes não se parecem crentes quando a sua igreja dos sonhos não existe. E eles ficam chateados porque essa igreja não existe, o meu culto dos sonhos não existe, o meu pastor dos sonhos não existe, o meu prédio dos sonhos não existe. Eles ficam tão aborrecidos. E todos nós corremos esse risco. A questão é que quando você cumpre a sua missão e se torna relevante, essa igreja dos sonhos vai sendo conhecida por muitas e muitas pessoas. Como é a sua igreja dos sonhos? Como você a imagina? Eu diria que se nós imaginamos alguma coisa diferente de uma igreja bíblica, autêntica, graciosa e relevante, cumprindo a sua missão, se imaginamos algo diferente disso, é melhor nós desconstruirmos os nossos sonhos e sonharmos a partir da palavra de Deus. Termino dizendo o seguinte: a igreja dos sonhos que você e eu procuramos, agora anote isso, é muito importante, tá? A igreja dos sonhos que você e eu procuramos não existe. Anotou? Ela não existe. Por quê? Porque nós vivemos nesse mundo. Somos pecadores. A igreja formada por nós e não por anjos, serafins e querubins. Essa igreja perfeita, ela não existe. Nós temos as referências da palavra, mas nós somos imperfeitos. Agora um dia, não sei se vai demorar, aí nós vamos chegar na igreja dos sonhos, na igreja perfeita. Quer o endereço? Pode anotar aí. Rua Celestial, Rua de Ouro. A igreja perfeita está lá na eternidade. E nós vamos para lá. Sabe a bênção que será, irmãos? É que quando tivermos o nosso corpo transformado, o nosso ser transformado, recebemos um corpo celestial, a gente nem vai lembrar da igreja Betel, da igreja A, da igreja B, da igreja C. A gente nem vai lembrar de tantas coisas que nos chateavam, porque lá não há lugar para lembranças tristes. Ali, a igreja perfeita, formada pelos verdadeiros cristãos, vai se reunir todos os dias, por toda a eternidade. Sonhe com uma igreja modelo, mas que essa igreja tenha a referência da palavra, acompanhada pelo entendimento da nossa imperfeição
como homens e mulheres. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar e logo em seguida vamos cantar a última canção do nosso culto. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Querido Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos ama, apesar de nós. E queremos reconhecer aqui, ó Deus, que muitas ideias, muitas impressões, muitos sentimentos que nós temos relacionados à Igreja de Cristo estão equivocados, por certo. Mas nós te agradecemos porque temos o privilégio de ser igreja. E o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, é que o Senhor nos ajude a sermos a igreja mais bíblica possível, a mais autêntica possível, a mais graciosa possível e a mais relevante possível, através do testemunho dos seus membros. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a igreja é um privilégio, é uma bênção, é um presente. Nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos conviver com pessoas diferentes, podemos aprender, podemos crescer na fé juntos. Mas nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê um olhar mais amoroso para a igreja de Jesus. E Pai, nos ajude a sonharmos os teus sonhos, a realizarmos o teu planejamento, a sermos a igreja que te agrada e não exatamente a igreja que nos agrada. Nós queremos te cultuar na verdade da ação do teu Espírito Santo sobre nós. Nos ajude a sermos uma igreja que te alegra, que te honra, que te agrada. E Pai, eu pessoalmente te agradeço por fazer parte dessa igreja local. Muito obrigado, porque o Senhor me permite conviver com esses irmãos, amá-los e ser amado por eles. É uma bênção, Pai, nós pertencermos à igreja de Jesus. Louvado seja o teu nome por isso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.